Fala, rapaziada do Lasqueira FC. É isso aí, oitava de finais, Fluminense e Internacional de Milão. Bom, empolgação no início aqui, mas eu tenho que ponderar com a minha opinião e o que eu acho que vai ser o jogo. Vamos lá. Para que o Fluminense possa vir classificar para as quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes, jogando ou passando contra o Inter de Milão, o Fluminense vai ter que exercer uma função ou jogar em uma função que seria o ideal hoje, logo mais às 16 horas, lá nos Estados Unidos, para conseguir classificar jogando contra a Inter de Milão. Óbvio que o Inter de Milão é amplamente favorito a classificar. Isso é inegável. Isso aí eu não posso chegar aqui e dizer que o Fluminense vai classificar, que é favorito, não. É inegável que a Inter de Milão é favorito, é a atual vice-campeã da Champions League. Só isso aí, nós já temos um parâmetro de forças. Não existe parâmetro de forças nesse momento. Eu sei que tivemos alguns resultados de times sul-americanos contra times europeus, especificamente Botafogo e Flamengo contra PSG e Chelsea respectivamente. Mas uma análise fiel seria o seguinte: se os times brasileiros ou sul-americanos conseguissem de uma maneira de enfrentar os times europeus no mesmo nível de temporada, exemplo, ambos estando na metade da temporada, ou no início da temporada ou no fim, aí você tem um parâmetro melhor. Mesmo assim, os times europeus são amplamente favoritos a vencer em qualquer um desses estágios. Derrotas existirão? Claro que existirão times europeus para times sul-americanos. Só com um detalhe: as últimas vitórias dos times sul-americanos contra times europeus, jogamos de maneira reativa. Ah, Luiz, mas o Corinthians e Chelsea, o Chelsea massacrou o Corinthians. O Corinthians teve a oportunidade que o Corinthians teve em escanteio, faltas ou algum chute no gol, conseguiu fazer 1-0 e segurou o jogo. O Internacional venceu o poderosíssimo Barcelona de Ronaldinho Gaúcho com um ataque apenas, mas venceu o Intercontinental. O São Paulo, o último título que ele teve mundial ou intercontinental de clubes, ele foi massacrado pelo, se eu não me engano, o Liverpool, que não sei se foi, não lembro se foi o Liverpool ou foi Arsenal aquela partida, que Rogério Ceni foi o principal jogador da partida. Em um ataque gol de Mineiro, o São Paulo vence o time inglês que ele atuou naquele momento. Só me lembro de dois times que venceram o time europeu jogando futebol, que foi o São Paulo de Tele Santana nos 2 anos seguidos. Aí sim, o time do São Paulo de Tele Santana venceu jogando futebol de igual para igual naquela época ali. Mas hoje, para o Fluminense passar do Inter de Milão, basta fazer o simples: entender que nós não somos favoritos, entender que temos que jogar por uma bola, ser inteligente ao máximo, não se expor para tentar mostrar que sabe jogar. Não é isso, não tem. Temos que jogar em cima da nossa deficiência para vencer um grande adversário que é o Inter de Milão. É isso. Temos que ser muito inteligente quando tiver com a posse de bola e entender que nessa partida, ataque de maneira desorganizada ou perder bola de maneira desorganizada pode ser fatal. Então, o Fluminense hoje, para passar da Inter de Milão, tem que jogar em cima da nossa deficiência. E a nossa deficiência, se formos comparar em ambos os lados, é muito mais técnica do que tática. Por que isso, Luiz? Você faz uma linha de 4, outra linha de 5 e bota um na frente, fecha a casinha e joga por uma bola, você consegue vencer a partida. Foi assim que o Botafogo venceu o PSG esse ano no Mundial de Clubes. Ah, mas o Flamengo jogou bem contra o Chelsea. Ali foi uma outra questão. O Chelsea realmente está vindo do zero mesmo, então não tinha como conseguir pegar um Flamengo em metade da temporada e conseguir vencer a partida. E hoje o Chelsea está na quarta de finais e o Flamengo eliminado, porque foi se abrir de vez para o Bayern de Munique. Não entende que nós somos, infelizmente, tecnicamente, inferiores aos times europeus. Não tem para onde correr.
E o Bahia jogou futebol com muita tranquilidade e conseguiu vencer com muita tranquilidade o Flamengo por ter cedido espaço, por ter erros na saída de bola, e aí deu no que deu no resultado de ontem. O curioso mesmo, já estou envolvendo em outras partidas aqui, foi a eliminação do Botafogo para o Palmeiras, que é normal. Botafogo e Palmeiras hoje fazem grande embate no futebol brasileiro. Mas a forma reativa demais que o Botafogo jogou contra o Palmeiras foi inexplicável. Porque era ali o momento de você trocar ataque. Vai lá, vem cá, vem lá, vem cá. O Palmeiras parecia um time europeu contra o time sul-americano, que foi o Botafogo. Mas enfim, o assunto é Fluminense e Inter de Milão. Temos que jogar em cima da nossa deficiência. Fluminense, se quiser passar, vai ter que jogar por uma bola e ser fatal quando tiver com a bola no ataque e fazer as conclusões se aparecer com facilidade alguma brecha pelo time da Inter, que é uma das melhores defesas da Champions League. Outro fator positivo para a gente, sem sombra de dúvida, pode ser o fator calor. O calor que está nessa partida, nesse estádio, pode, entre aspas, favorecer ao Fluminense na questão física, já que a Inter tem 4 jogadores, liberaram 4 jogadores para férias, porque não aguentaram o desgaste físico. Eles estão em fase final de temporada. Mas aí fica uma questão. Como o time sul-americano vai disputar o Intercontinental em dezembro, você joga mais de 70, 72 partidas e pega um time europeu, em dezembro campeão da Champions, que só jogou até no momento 36 a 42 partidas. Podemos dizer que geralmente as nossas derrotas são por questões de desgaste físico? Fica aí essa dúvida para você. Vamos lá, meu Flusão. Quem sabe eu faço um vídeo comemorando a classificação, e espero que assim. Sou torcedor do Fluminense, vou acreditar sempre. Hoje, quem sabe o dia, jogando em cima das nossas deficiências e o clima, quem sabe o Fluminense pode classificar para as quartas de finais da Copa do Mundo de Clubes esse ano 2025. Vale lembrar que favoritismo todo lado do Internacional de Milão, e o Fluminense joga pela camisa, pela história e pela torcida do tricolor das Laranjeiras. Um abraço a todos, saudações tricolores. Bora Fluminense!